viciado em jogo eletrônico, não tenho problema de falar isso. E vamos aproveitar para falar sobre vício, aproveitar esse meu histórico, eu vou contar uma história em relação aos jogos eletrônicos, por conta da CPI da Bet. Hoje em dia a gente vê dois lados, um defendendo a Bet, influenciadores patrocinados pela Bet, e um demonizando a Bet. Eu estudo lá que demoniza a Bet. Beleza? Porque eu sei a questão do vício, e eu sei como difícil é vencer algum vício. Então vamos entender sobre o vício. Eu comecei a jogar quando eu tinha mais ou menos 6, 7 anos de idade, ali por volta de 98, 99, quando minha mãe comprou o primeiro computador. E no computador tinha lá uns joguinhos instalados, mas o computador na época era só para trabalho, e aí tinha um disquete. Você comprava um disquete, e tinha um amigo que tinha um jogo. Ah, instalava um jogo aqui pra mim, ele pegava, colocava no computador, e na época eu comecei a jogar Pokémon. Pokémon Red e Yellow Blue. É piratão mesmo, porque não tinha nem como comprar, aquilo ali, nem sabia onde comprar. Zerava Pokémon, começava de novo, zerava, começava de novo, porque era o jogo que tinha. Era interessante. O jogo ele te vicia bem rápido. Mas isso não foi tão rápido assim, eu tô viciado desde aquela época, porque tinha coisas mais importantes pra eu fazer, mais gostosas, como por exemplo sair e brincar aqui no meu apartamento, aqui mesmo no condomínio onde eu tô morando hoje, com as crianças que na época moravam aqui. Só que é interessante essa questão do vício, porque ele agravou muito quando aconteceu uma coisa na minha vida, quando a minha mãe morreu. Minha mãe morreu em 2015, e aí eu entrei numa fossa tão grande que simplesmente eu queria fugir daquela realidade. E aí é um ponto interessante, muitas pessoas entram num determinado vício, que não era vício, elas só gostavam de fazer aquilo ali, era controlado, mas acontece algo na vida delas, e elas entram num desespero ali e não querem viver aquela realidade, e aquilo que elas gostavam se torna um vício. No meu caso foi o jogo eletrônico. Eu, na minha mãe morreu, eu tinha 3 coisas que eu fazia. A primeira coisa era ver vídeo no YouTube, eu vi desenfreadamente, nem sei o que eu vi. Ver desenho, eu vi todos os desenhos possíveis que tinha ali, e jogava. Às vezes eu fazia as 3 coisas ao mesmo tempo, às vezes eu fazia uma dessas coisas no dia só. Por quê? Porque no momento que eu jogava no notebook, eu entrava num desespero tão grande, mas num desespero tão grande, que eu não queria viver. Eu não tinha vontade nenhuma de viver. Então eu comecei a me dedicar minha vida justamente para essas coisas que eu gostava, para não ter que pensar isso se tornou um vício na minha vida. E aí que tá. O vício, ele se torna muito mais rápido de você viciar em comportamentos que tem uma recompensa próxima dele. Como assim? Você faz um comportamento aqui e geralmente as coisas têm uma recompensa bem longe do comportamento. Você treina, a recompensa está longe. Dias, meses, anos, aqui. Você faz uma dieta, a recompensa está aqui. Você estuda, a recompensa está aqui. Essas coisas demoram para você gostar por conta justamente disso. O lapso do tempo entre fazer algo e obter a recompensa é muito grande. Só que essas atividades que viciam, o comportamento e a recompensa, eles basicamente estão juntos. Quando não estão bem próximos, eles estão juntos. O jogo eletrônico é assim. Enquanto você joga, você vai ter a recompensa. Você vai progressão do personagem, você vai ganhar equipamento e assim vai. Esse jogo de bet, a droga, quando acontece a mesma coisa, você usa, você consegue a recompensa logo depois que você usa bem imediato, tem uma amplitude muito grande. Então as pessoas viciam com muita velocidade. E a bet é a mesma coisa. Enquanto você está jogando, a recompensa está aqui. Mas a recompensa da bet não é o dinheiro. Então, isso é um plus a mais, isso é muito maior. Só que ele é feito para você ter recompensa ali na hora. É o videozinho que passa, é a animação que tem, aquilo tudo colorido que vai. É você ver aquela roda girando ali e você vai criando uma expectativa, aquilo vai gerando em você uma motivação e um desejo de ver o resultado. Tá? Esse mecanismo é muito utilizado também nas redes sociais, de você rodar pra cima e você ter uma experiência, uma expectativa de ganhar alguma coisa, de ver um videozinho bom, mas a bet é muito mais intensificado porque coloca dinheiro. E aí é que tá. Com dinheiro tudo fica mais intenso, mais emocionalmente intenso. E aí entra no ponto. Você, 90% a 95% das suas ações ao longo da sua vida são irracionais. Vamos falar disso mais à frente ali, fazendo uma pizza, um calzone ali na cozinha. Vem comigo. Desconsidera que eu estou fazendo uma pizza em cima do meu fogão, que infelizmente a única parte lisa, a única superfície lisa que eu tenho para fazer é justamente o vidro do meu fogão. Então vamos lá, 90 a 95% das nossas ações ao longo do nosso dia, da nossa vida, são justamente ações inconscientes, irracionais. Você então não toma consciência das suas ações para fazer as coisas. Sério? É. Você pode achar que esse número é muito grande, mas esses são dados de estudos científicos que mostram isso. E qual é a justificativa para isso? Evolução. Era muito melhor, e foi muito melhor ao longo da nossa evolução, justamente não pensarmos nas nossas ações conscientemente, porque isso poderia resultar, assim como resultou, muito provavelmente, a morte de milhares de indivíduos que pensavam mais do que agiam. Como assim? Imagine você numa selva, seu predador diante de você, e você fala, o que eu tenho que fazer? Começa a pensar racionalmente o que é preciso fazer, aonde você tem que correr. Nisso, você pensa, olha só, tem um leão olhando para mim. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que correr desse leão. Aí você vai correr do leão, nesse pensamento racional, o leão já te comeu, já está te cagando. Então, aquelas pessoas que simplesmente não tinham um pensamento racional demais, eram mais intuitivas, elas sobreviviam com mais facilidade, passavam seus genes adiante e, consequentemente, estamos aqui. As nossas ações são muito mais irracionais do que racionais. Isso é o que a gente tem que começar a pensar. Tanto que você não controla os seus comportamentos e você faz coisas que você não gostaria de fazer. Quantas vezes você fala, não vou fazer mais isso, e você acaba fazendo? Você entra numa dieta e fala, não vou comer tal coisa, e quando você vê, você já acabou de comer um pedaço de bolo. Simplesmente porque você não controla a maioria das nossas ações, nós não controlamos. Quando você vê um carro freando,
Você não tem condição de pensar racionalmente. Olha, se eu simplesmente o carro freou, o que eu posso fazer, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que apertar no freio. Nesse pensamento você já bateu o carro, você já tomou na tarraqueta, você já se lascou, entendeu? Então você não pode ficar pensando muito na coisa que acontece na sua frente. Então nós somos muito mais reativos àquilo que acontece com a gente do que nós simplesmente pensamos racionalmente e agimos. Nós não pensamos, nós simplesmente agimos. Nesse exato momento aqui, eu fazendo essa pizza, esse calzone aqui, amassando essa massa, eu consigo tanto amassar quanto falar. Vai ter momentos que eu vou precisar parar. Por quê? São coisas mais importantes, que demandam uma atenção maior minha, e aí eu falo, igual agora. Mas, na maioria das vezes, eu consigo simplesmente amassar a pizza e falar. Por quê? O amassar a pizza é algo racional. Eu já faço isso já tem um tempo. Então eu consigo agir dessa forma e falar ao mesmo tempo. E conversar com você ao mesmo tempo. Beleza? Então, isso é um ponto. Nossas ações são mais irracionais do que necessariamente racionais. Tem outro ponto que eu vou falar mais à frente, que é a diferença entre o querer fazer alguma coisa e o gostar, e o desejo de fazer. As duas coisas não estão necessariamente juntas. A gente tem uma ideia justamente que a pessoa quer fazer uma coisa, logo ela faz porque ela gosta. Não, tá? Quando você está viciado, isso não acontece. Vamos falar sobre isso já? Não deixar para o futuro não. O que acontece muito? Quando a pessoa está viciada, ela cede ao vício sem querer. E aí vem, a pessoa viciada, ela pode ser julgada pelas suas ações? Ela tem condição de admitir a sua falha? Ela faz muitas vezes sem querer. Quantas vezes, não sei se você já conviveu com alguém viciado, mas eu posso dizer, por já ser uma pessoa viciada e por ter convivido com pessoas viciadas, que muitas vezes o vício controla o indivíduo. A pessoa quer deixar de fazer, mas ela acaba cedendo sem nem ter percepção. Aconteceu uma coisa comigo quando eu estava jogando um jogo de cartas online. Não era de aposta não, era joguinho de carta mesmo, card game. E aí, eu liguei o computador naquele dia e eu falei, eu vou estudar. Eu liguei o computador, quando eu vi eu já tinha feito 2, 3 partidas daquele jogo. E aí vi a razão e falei assim, o que eu estou fazendo? Eu estou julgando. Por que eu estou julgando? Eu não tenho que julgar. Eu falei que eu ia estudar. Ou seja, eu cedi ao meu vício sem ter a consciência. Muitas pessoas que fazem dieta e furam a dieta, elas ficam tristes. Por quê? Elas estão querendo, elas estão empenhadas, elas querem seguir a dieta, mas acabam cedendo ao vício ali do bolo de chocolate que está na frente delas. Elas comem e ficam extremamente tristes, chateadas, pensando, por que eu fiz isso? Porque você não controla a maioria das suas ações. É triste ver isso, é triste ver isso. Mas, ao mesmo tempo que é triste, isso é um fato. Não tem como você chegar e falar, vou julgar uma pessoa que é viciada, porque ela está ali porque ela quer. A maioria das pessoas não está ali porque quer. A maioria das pessoas está ali simplesmente porque o vício faz com que ela esteja ali cedendo àquele vício. Somando a isso, esse é o primeiro ponto da profundidade do vício. Somando a isso, temos também uma questão, que aí já é uma questão social do Brasil, que é que o brasileiro ele não consegue fazer uma análise crítica da situação. Eu acho que vai dar pouco essa massa, hein? Outro partindo muito grosso, vamos ver. Como assim o brasileiro não consegue fazer uma análise crítica da situação diante dele? Chega o brasileiro e... Deixa eu ver se tem alguma coisa para amassar. Eu não tenho nenhum rolinho, tem que comprar um rolinho. Seria bom. Mas eu não tenho. Então vamos lá, sem rolinho mesmo. Como assim o brasileiro não consegue fazer uma análise crítica da situação? Teve um estudo que saiu recentemente sobre analfabetismo funcional. 30% dos brasileiros são analfabetos funcionais.
E foi isso que ganhou a mídia, foi isso que ganhou as redes. Só que o buraco é muito mais embaixo. Eu li o estudo, eu vi os dados. É muito pior do que a gente imagina. Desses 30%, sim, 30% ali, 29% melhor, são analfabetos funcionais. Mas quando você olha o estudo, você chega e vê uma coisa que é preocupante. 60% da população brasileira, 65% na verdade, da população brasileira tem até o nível elementar de alfabetização. O que é o nível elementar de alfabetização? É quando você... Deixa eu levantar um molho aqui. O nível elementar de alfabetização é quando chega um indivíduo e ele consegue ler um livro, um texto bem raso, bem básico. Ele não consegue fazer uma análise crítica em cima daquilo que ele está lendo. O analfabetismo funcional ele não consegue ler e entender absolutamente nada. Mas o analfabetismo elementar é isso. Eu consigo ler e eu consigo perceber coisas bem básicas, um texto básico, um texto de nível assim fundamental, sabe? A pessoa não consegue perceber o que as pessoas estão falando, não conseguem perceber por trás daquilo que está sendo dito, não conseguem interpretar adequadamente o que está sendo dito. Sabe o famoso subtexto? Isso a pessoa não consegue ver de jeito nenhum. A questão do subtexto, se existe o subtexto em alguma coisa. Quando chega, por exemplo, né, e o que isso acarreta, vamos falar um pouquinho aqui sobre política, o que acarreta em relação à política? Chega uma pessoa, um político, e fala, pintou um clima. Aí você vai ver, pintou um clima entre um velho de 70 anos e uma criança de 12. E ele falando isso, pintou um clima. Eu nunca fiz calzone, então eu espero que seja assim. E eu acho que deu merda, hein? Acho que deu merda. Acho que deu merda. Primeira vez fazendo, dá merda mesmo. Então assim, aí a pessoa olha para aquilo ali e não consegue perceber o problema da fala daquele político e continua idolatrando aquele político diante daquilo que ele está dizendo, como se fosse algo extremamente normal e de boa de ser dito. Não tem essa análise crítica do que está sendo dito especificamente, nem daquilo que está sendo mostrado. E como que isso afeta a pessoa que joga numa bet? Quando a bet procura um influenciador, ela não vai procurar um influenciador qualquer. Vai procurar um influenciador que vai comunicar, sim, com pessoas mais pobres. Tá? E aí são pessoas que geralmente fazem postagens da própria vida. Por quê? Porque foi isso que foi ensinado para as pessoas mais pobres. Não vem demonizar o pobre. Nós somos frutos das nossas ações. Nós somos frutos das nossas crenças, daquilo que nos foi ensinado. Para a pessoa mais pobre é ensinado justamente isso. E é a única coisa que ele tem. Ele não tem acesso a livros, ele não tem acesso à cultura, a ver filmes, ele não tem acesso a um crescimento pessoal. Porque não foi ensinado a ele isso. Ele não tem acesso a buscar livros mais críticos, alguma coisa assim. Ele já não consegue, por conta dessa educação falha no Brasil, e ao mesmo tempo ele não tem acesso. A gente tem uma ideia de não, a internet está aí, então ele pode ter acesso a tudo. Não, não é bem assim. É preciso mostrar para as pessoas que aquilo existe. Quantas coisas eu não sabia que existia, e eu só fui saber que existia quando foi mostrado para mim. Então assim, falar, o pobre, ele busca isso, é porque essa é a vida dele. É isso que foi mostrado para ele. Tá? Aí chega lá, eles buscam esse tipo de influenciador que vai mostrar a vida, e geralmente a vida que é mostrada é uma vida de desejo. É uma vida que o pobre não tem, que o pobre está lascado, fudido para pagar as contas. Aí chega e vê um influenciador com casão, com carrão, com uma vida desejosa. Eu desejo a vida dessa pessoa. Consequentemente, eu vou seguir, porque a única coisa que o pobre tem, que ainda não foi tirado do pobre, além da dívida, é a esperança. A esperança de que um dia ele possa vir a ter aquela vida que está sendo mostrada para ele.
Ele começa a gostar daquela influencer e aí entra nos stories da pessoa, vê os posts daquela pessoa e tem lá um post daquela pessoa postando e ganhando dinheiro. Tem lá os stories daquela pessoa postando e ganhando dinheiro. A ligação que nós vamos fazer, e aí não é só porque a pessoa é pobre e tal, porque ter uma mente crítica gasta energia. Ter esse pensamento mais lento, mais crítico, gasta energia. Então a gente tende a ir para aquilo que é mais óbvio, que está jogando na nossa cara. E o que está jogando na nossa cara? Um influenciador bem de vida, com uma casa, com uma vida desejosa, mas ao mesmo tempo jogando. O que está ligado é, ele joga, por isso que ele tem dinheiro. A vida que ele tem é o resultado do dinheiro que ele ganha no jogo. Aí você pode falar comigo, mas está errado, Matheus. Está errado. Claro que está errado. Quem tem uma mente um pouquinho mais crítica, consegue perceber, igual eu falei, o subtexto das coisas, e uma pessoa com nível de educação elementar não consegue ver, não consegue perceber justamente o subtexto. Ele vai olhar para aquilo e vai pensar justamente, ele tem uma vida boa porque ele joga. Mas, na verdade, a análise que deveria ser feita é, ele tem essa vida boa por quê? Porque tem muitos seguidores, tem patrocínio, tem dinheiro que vem de outras formas também. E o jogo não é o que dá o dinheiro para ele. Muitas vezes é aquele patrocínio daquele jogo que está dando dinheiro para ele. O pobre consegue fazer essa análise crítica? Não consegue. Faz uma análise muito mais superficial. A pessoa ela é rica porque ela joga. Logo, como eu desejo essa vida desse influenciador, eu também quero jogar. Eu vou jogar. E aí começa a jogar. E começa a perder. Começa a perder. E aí você imagina. Quando a pessoa perde, por que ela volta e continua apostando? Não seria tão mais fácil a pessoa simplesmente perdeu e parar de jogar? Seria. Só que existe uma coisa chamada teoria dos custos perdidos. Eu gosto de chamar a teoria dos recursos perdidos. Por quê? O que diz essa teoria? Quando você tende a perder as coisas na vida, você está fazendo alguma coisa, e você perde algum tipo de recurso seu, a tendência é que você não desista. É que você não pare, que você continue. Por quê? O nosso cérebro não gosta da perda. A perda gera dor. Além disso, socialmente falando, você foi ensinado a meio que se afastar das perdas. Foi ensinado a justamente buscar sempre o resultado positivo. Logo, quando você dedica um tempo para alguma coisa, você espera que dê resultado. Se aquilo não der resultado, não demora a dar resultado, a chance de você continuar é muito grande, mesmo que você já esteja perdendo. E aí chega a pessoa, vai jogar um jogo ali da Bet, aposta um dinheiro que na maioria das vezes é pouco, mas era o que ele tem. Ali, por um desespero de querer mais, porque a gente vive também num país de pobreza, um país que tem a oitava maior economia do mundo, mas o mais desigual do mundo. O que adianta ganhar, crescer o PIB constantemente, sendo que a riqueza fica na mão de pouquíssimas pessoas? Então, a gente tem um país que a maioria ganha um salário mínimo 2, desesperado para fazer um pouco a mais de dinheiro. Chega um influenciador que mostra um casão, um carrão, uma vida que eu quero, cria um desejo, essa associação de jogo com a vida que eu desejo. Eu vou julgar porque eu tenho esperança de ganhar essa vida, junto com o desespero de que eu tenho uma conta para pagar e eu não tenho condição de pagar, eu coloco o dinheiro ali e começo a apostar. Essa pessoa inicialmente ganha. Ganha uma vez, ganha 2 vezes. Por quê? Porque ao ganhar, vai haver liberação de dopamina e você vai se viciar. Por quê? Eu vou mostrar que tem como você vencer. Se você já entra no jogo e já perde de cara, a chance de você continuar jogando já cai drasticamente. Mas se você ganha de primeiro, você já é mostrado, olha só, tem como você ganhar. Você colocou aqui 10 contos, você está com 20. Aí você já fala, porra, eu já dobrei o que eu tinha. Logo, se eu colocar 100, eu teria 200. Aí você começa a fazer essas contas.
Se eu colocar 1.000, eu teria 2.000. Nossa, eu vou colocar mais dinheiro. Aí você vai, coloca um pouco mais de dinheiro, ganha mais uma vez, depois você perde. Aí você perde tudo que você colocou e mais um pouco. Aí você entra no desespero. Aí o custo dos perdidos entra aqui. Que é, se eu parar, eu admiti minha derrota, eu admiti que eu perdi. Eu não posso parar, eu tenho que continuar, porque eu não posso admitir que eu perdi esse dinheiro. Porque foi me ensinado a ganhar. Aí essa pessoa pega dinheiro emprestado com o banco, com amigo, com família. Quando vê, tá devendo todo mundo. Alguém abriu o portão. Tá devendo todo mundo. Já tem que vender a casa que mora, o apartamento, o carro que mora. Entra num desespero porque simplesmente soma-se uma ação, vamos recapitular, uma ação maioria inconsciente, uma mente crítica inexistente para 65% da população brasileira, ou, se existe, é muito rasa, junto com a teoria dos custos perdidos, a pessoa ela simplesmente deixa de fazer o que ela está fazendo. Ela continua constantemente no vício, afundando cada vez mais. E quem ganha com isso? É os donos. A população vai cada vez mais fundo, cada vez se destruindo mais com essa questão de bad. Porque não tem como ganhar. O seu cérebro não foi feito para você conseguir sair fora daquilo ali. Se você entra, você já perdeu. Só de você entrar. Porque tudo aquilo ali é feito para você viciar o mais rápido possível. Porque eles sabem que você, se não viciar você o mais rápido possível, a chance de eles perderem dinheiro é muito grande. É muito grande, sabe? Então assim, chega a pessoa e fala o que deve fazer, por como que a pessoa tem que ter uma racionalidade, tem que assumir os próprios erros. Tudo é feito para você perder. Tudo é feito para você viciar. Me perdi aqui quando a pessoa saiu. O jogo, ele é feito justamente para você viciar nele e, consequentemente, você vai perder cada vez mais. E as pessoas podem até debater qual que é a solução para a Bet, o que eu tenho que fazer ali. Sinceramente, se a gente tivesse com um governo, e entenda governo aqui, não estou falando só de presidência, muitas pessoas acham, né, e vem a mente crítica do brasileiro, muitas pessoas acham que o único governo é governo executivo, presidente, os ministros. Não, governo geral, tanto executivo quanto principalmente legislativo, porque é eles que criam as leis. Se a gente tivesse um governo legislativo especificamente, que estivesse preocupado com você, comigo, com a população, iria criar uma lei para proibir. Mas proibir, nossa, proibir é a pior coisa que a pessoa pode fazer. Precisa ter um debate. Se você ficou comigo até o final e ouviu tudo, entendeu tudo que eu falei, você vai entender que não tem como. O jogo, aquilo que é mostrado, aquilo que é vendido, vai para o subconsciente da pessoa. Não vai para o racional. As pessoas não conseguem ter uma visão racional das coisas. Indo para o subconsciente daquela pessoa, simplesmente não tem como vencer. Não tem como. Eu movo com um desejo e eu falo lá no final, você pode perder. Isso é só para maior de 18 anos. Não aposte o dinheiro que você vai pagar as suas contas. Isso é o racional perde a força, enquanto o desejo ganha. O desejo é muito mais forte do que o racional. Na minha concepção, é só proibição mesmo. Porque não tem condição do povo brasileiro vencer essa luta. Só que aí a gente entra no outro ponto. Dinheiro. É muito dinheiro que rola. É muito dinheiro sobre a mesa. E a mesa sempre ganha, né?